Meu nome é Irmã Isabela Magdalene. Tenho 42 anos e sou freira em Denver, Colorado. Mas antes de assumir minha vocação, minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava como engenheira de software sênior no Vale do Silício, liderando equipes no desenvolvimento de algoritmos para redes sociais. Eu acreditava entender a influência da tecnologia na sociedade, até que uma experiência de quase morte mudou completamente minha visão sobre tudo. Era 8 de dezembro de 2022, e eu estava na torre do sino do convento, preparando-me para chamar as irmãs para as orações da noite. Havia semanas que enfrentávamos problemas elétricos na torre, e apesar de diversas tentativas de conserto, as falhas persistiam. Naquele dia, ao puxar a corda do sino, um forte choque elétrico atravessou meu corpo. O impacto foi imediato. Lembro-me apenas da dor intensa de ser lançada para trás. E então, silêncio. Paz absoluta. Mais tarde, soube que meu coração parou no instante do choque. Irmã Margaret me encontrou caída e iniciou a reanimação, enquanto Irmã Claire chamava os paramédicos. Fiquei sem sinais vitais por 6 minutos. Foram necessários mais 12 minutos de manobras para que meu coração voltasse a bater. Mas, enquanto meu corpo estava entre a vida e a morte, minha alma viveu algo indescritível. No instante em que o choque me atingiu, senti como se estivesse deixando meu corpo. Não havia dor, nem medo, apenas uma sensação de liberdade absoluta. Do alto, observei minhas irmãs tentando me salvar e ouvi suas orações com uma clareza que jamais havia experimentado antes. Foi então que algo chamou minha atenção. Meu celular estava ao meu lado, ainda ligado, exibindo o aplicativo de orações que eu usava pouco antes do acidente. A tela brilhava, insistente, como se exigisse atenção. E de repente, tudo mudou. A cena terrena desapareceu e fui envolvida por um túnel de luz viva. Já tinha lido sobre experiências de quase morte, mas nada poderia ter me preparado para aquilo. A luz não era apenas um brilho, era algo vivo, pulsante, repleto de amor e sabedoria. Naquele momento, compreendi, de uma forma que palavras não podem descrever, o verdadeiro significado do versículo. Deus é luz. 1 João 1:5. Essa experiência mudou tudo o que eu pensava sobre tecnologia, fé e a conexão da humanidade com Deus. Enquanto me movia por aquele túnel de luz, senti tudo o que me prendia ao mundo desaparecer. Minhas preocupações com o uso da tecnologia no convento, o tempo que as irmãs mais jovens passavam nas redes sociais, até mesmo minha própria luta com a dependência digital, tudo se dissolveu naquela presença extraordinária. Naquele instante, as palavras de São Paulo vieram à minha mente. Agora vemos como por um espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Era como se a tela que nos separa da verdade estivesse sendo retirada, e eu estava prestes a enxergar tudo com clareza. Foi então que ele apareceu. Jesus não surgiu como nas imagens que eu conhecia, mas como pura luz e amor. Sua presença era tão intensa que, mesmo sem um corpo físico, senti que deveria me ajoelhar em adoração. O amor que emanava dele era algo impossível de descrever. Tão poderoso que, se eu ainda estivesse no corpo, meu ser não suportaria. Mas ali, naquele estado, eu pude recebê-lo completamente. Então ele falou comigo, mas não com palavras comuns. Era uma comunicação direta, alma com alma, como São Paulo descreveu ao ser arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12:2-4. Minha filha amada, há algo que preciso lhe mostrar. O que veio a seguir mudou tudo o que eu entendia sobre a relação da humanidade com a tecnologia. Jesus me mostrou a trajetória da humanidade, desde as primeiras ferramentas até a prensa de Gutenberg, da Revolução Industrial até a era digital. Mas ele me fez enxergar tudo de uma forma que eu jamais havia considerado, mesmo depois de tantos anos trabalhando com tecnologia. Olhe com atenção. À minha frente, surgiu uma rede brilhante de fios dourados que ligavam as almas humanas umas às outras, e todas a ele. Esses fios eram as conexões espirituais verdadeiras, os laços divinos que Deus criou para unir seus filhos. Naquele momento, compreendi as palavras do livro de Eclesiastes. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. O que vi a seguir
mudaria para sempre a maneira como eu enxergava o mundo. Enquanto observava aquela rede de fios dourados ligando as almas humanas, entendi que era a manifestação do amor divino entre as pessoas. Mas, conforme a visão avançava para os tempos modernos, vi algo preocupante. Esses fios foram sendo substituídos por conexões artificiais. Pareciam semelhantes, mas não possuíam a mesma energia espiritual que une verdadeiramente as pessoas. Jesus me olhou e disse: "Você entende isso melhor do que muitos. Trabalhou com tecnologia e viu os dois lados, como as ferramentas são criadas e como afetam a alma." Foi então que ele me mostrou algo que me arrepiou. Diante dos meus olhos, vi como as redes sociais moldam nossas vidas. Cada curtida, cada notificação, cada interação digital liberava pequenas doses de dopamina, enganando a mente com a sensação de conexão, mas deixando a alma vazia. Era como ver milhões de pessoas se alimentando de algo que não nutria de verdade. Estavam saciadas por um momento, mas espiritualmente famintas. A visão mudou novamente. Vi milhões de rostos iluminados pelas telas de seus celulares, mas ao mesmo tempo, suas luzes espirituais ficavam cada vez mais fracas. "Você vê o que está acontecendo com meus filhos?" Jesus perguntou. Então ele me mostrou algo profundo. O espírito humano foi criado para brilhar com a luz de Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Mateus 5,16. Mas a luz artificial das telas estava interferindo nesse brilho. Observe com atenção. Vi o que realmente acontece quando alguém entra em uma rede social. As pessoas estendiam suas almas em busca de conexão, de aceitação, de amor, sentimentos que Deus nos deu para encontrarmos nele e compartilharmos com os outros. Mas, ao invés de serem preenchidas, recebiam o que Jesus chamou de sombras digitais, interações que pareciam reais, mas deixavam um vazio ainda maior. Lembra quando você trabalhou no desenvolvimento das notificações? Jesus perguntou. Você achava que estava ajudando as pessoas a se conectarem. Agora veja o que realmente acontece. Foi então que enxerguei o impacto espiritual de cada notificação. Cada toque no celular afastava as pessoas do momento presente, das oportunidades de conexão genuína com Deus e com os outros. Pequenos fragmentos de tempo que poderiam ser momentos de oração ou reflexão eram tomados por distrações sem propósito. E então, Jesus me mostrou algo que me fez chorar. Vi quantas orações nunca foram feitas, quantos desabafos nunca chegaram a Deus porque nos momentos de angústia, as pessoas pegavam o celular em vez de dobrar os joelhos. Essa visão mudou completamente a maneira como eu enxergava a tecnologia. Jesus me olhou com seriedade e disse: "Meus filhos estão construindo uma nova torre de Babel." Ele me mostrou como a tecnologia digital, assim como a torre mencionada na Bíblia, era uma tentativa da humanidade de alcançar o inalcançável por conta própria. Mas, desta vez, não eram tijolos e argamassa, e sim dados, pixels e conexões artificiais. Dessa vez, ele continuou, essa torre não separa as pessoas por idiomas, mas por camadas de realidade artificial. O que vi a seguir me deixou perplexa. Jesus me revelou que o inimigo não mudou suas estratégias, apenas suas ferramentas. Vi como espíritos de ansiedade, comparação e desespero usavam os algoritmos das redes sociais para atingir as pessoas mais vulneráveis. Por isso está escrito: "Sejam sóbrios e vigiem, pois o inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar." 1 Pedro 5,8. Então ele disse algo que me fez refletir profundamente. Nos dias de hoje, muitas vezes ele ruge através das notificações. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais preocupante. Como a tecnologia moderna estava interferindo na capacidade das pessoas de ouvir sua voz. Ele me lembrou da experiência de Elias. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em uma voz suave e tranquila. 1 Reis 19, 11 e 12. E então perguntou: "Como meus filhos podem ouvir meu sussurro, se nunca experimentam o silêncio?" Vi como a constante exposição ao mundo digital estava literalmente reconfigurando o cérebro humano. As conexões neurais estavam se moldando ao ritmo da internet, rápidas e superficiais, deixando cada vez menos espaço para reflexões profundas e significativas. E então veio a cena que me fez estremecer. Jesus me mostrou um possível futuro onde as pessoas estavam tão fragmentadas pelo bombardeio digital que haviam perdido completamente a capacidade de sentir sua presença,
Suas mentes estavam cheias de ruído, sem espaço para o divino. Vi crianças crescendo em um mundo onde o silêncio não existia, onde nunca aprenderam a se conectar espiritualmente, porque suas mentes estavam sempre ocupadas com distrações. Mas então, Jesus me confortou. Esse não é o único futuro possível. Ele me mostrou outro caminho, onde a tecnologia era usada com equilíbrio, como uma ferramenta, e não como um substituto para conexões reais. Vi pessoas utilizando dispositivos de forma consciente, lembrando-se sempre de que a verdadeira conexão não está na tela, mas no coração. Essa visão mudou tudo o que eu pensava sobre o impacto da tecnologia na alma humana. Jesus me olhou profundamente e disse: a verdadeira comunhão, tanto com Deus quanto com os outros, acontece de coração para coração, de alma para alma. Então, ele me mostrou algo que me tocou profundamente. Muitas organizações religiosas, incluindo alguns mosteiros, haviam caído na armadilha da distração digital, acreditando que estavam alcançando mais pessoas. Eles acham que estão pescando almas, ele disse, relembrando o chamado aos discípulos, mas na verdade estão lançando redes em mares vazios. Foi nesse momento que Jesus me revelou algo que mudaria minha missão ao voltar. Não se tratava apenas de passar tempo demais nos dispositivos, mas de como a humanidade havia mudado seu foco, do divino para o digital. Eles perguntam aos seus celulares coisas que antes perguntavam a mim, Jesus disse, mostrando milhões de pessoas recorrendo ao Google em busca de respostas, quando deveriam estar buscando em oração. Por isso está escrito: filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João 5:21. Ele continuou: os ídolos deste tempo não são bezerros de ouro, mas podem ser ainda mais exigentes na devoção. Então, ele me fez enxergar algo surpreendente. As notificações que pareciam inofensivas eram como o antigo ritual pagão de queimar incenso para ídolos, pequenos atos repetitivos que, aos poucos, moldavam a mente e o coração das pessoas. Jesus então me mostrou um fenômeno ainda mais profundo. A consciência coletiva estava sendo moldada por forças invisíveis que ele chamou de principados digitais. Sistemas que estavam redefinindo a forma como as pessoas pensavam, sentiam e se conectavam. Ele citou as Escrituras, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6:12. Essas forças não eram necessariamente más, mas haviam assumido um lugar na vida humana que nunca deveriam ter. Foi então que entendi por que Jesus estava me mostrando tudo aquilo. Ele me revelou que minha trajetória, de alguém que trabalhou no setor tecnológico a uma vida contemplativa, me havia preparado para compreender tanto o lado técnico quanto o lado espiritual do que ele estava revelando. Você viveu nos dois mundos, ele disse. Agora precisa ajudar a construir uma ponte entre eles. As visões continuaram. Jesus me mostrou algo ainda mais impactante. Um sistema digital global, que funcionava como um sistema nervoso mundial, uma rede capaz de monitorar e influenciar a humanidade de maneiras nunca vistas antes. Lembre-se do que está escrito sobre os tempos finais, ele disse, chamando minha atenção para o que estava por vir. Essa revelação mudou para sempre a maneira como eu via o mundo digital e seu impacto na fé humana. Jesus me mostrou algo impressionante. Vi como a tecnologia digital estava criando a estrutura para um sistema que se assemelhava ao que é descrito no Apocalipse. Sistemas de pagamento digital, pontuações sociais e vigilância constante estavam preparando o caminho para um tempo em que, como diz a Escritura, ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca. Apocalipse 13:17. Mas Jesus deixou claro que esse momento ainda não havia chegado. No entanto, ele me fez enxergar como a tecnologia atual estava tornando esse cenário possível. Isso não é para causar medo, ele explicou, mas para despertar sabedoria e discernimento em meus filhos. Então, ele me revelou algo ainda mais profundo. O verdadeiro perigo não era a tecnologia em si, mas a crescente dependência humana dela para coisas que deveriam vir exclusivamente de Deus: identidade, valor, conexão e propósito. O que vi em seguida me impactou profundamente. Jesus me mostrou como muitas pessoas haviam transformado seus dispositivos em algo quase sagrado. Elas verificam seus celulares a primeira coisa ao acordar e a última antes de dormir. Ele disse: momentos que antes eram reservados para a oração. Vi como as notificações haviam substituído os antigos sinos do Ângelus,
Mas em vez de chamarem as pessoas para a oração, as prendiam em um ciclo constante de distração digital. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais preocupante. Elas compartilham seu pão com as telas, ele disse, mostrando-me famílias reunidas à mesa, mas cada uma isolada em seu próprio mundo digital. Vi até mesmo igrejas onde as pessoas estavam mais preocupadas em registrar momentos para as redes sociais do que em realmente viver a presença divina. Olhe para dentro da alma humana durante uma interação digital. Observei enquanto alguém recebia curtidas e comentários em uma publicação. A cada notificação, surgia um pequeno brilho dentro da alma, mas era algo artificial, um reflexo passageiro, como um doce que engana o paladar, mas não alimenta de verdade. Então, Jesus me revelou o motivo de tudo isso ser tão importante. Eu criei os seres humanos para uma conexão profunda, comigo e uns com os outros, ele explicou. Ele me mostrou a alma humana como ela deveria ser, um vaso magnífico, capaz de conter e refletir a luz divina. Mas a superexposição digital estava enfraquecendo essa capacidade, sobrecarregando os sentidos e deixando a alma incapaz de experimentar a verdadeira presença de Deus. Essa visão mudou para sempre a maneira como eu enxergava o impacto da tecnologia na vida espiritual das pessoas. Jesus me mostrou algo impressionante. Observe o que acontece em uma conexão humana genuína, ele disse. Diante dos meus olhos, vi duas pessoas tendo uma conversa profunda e sincera. Entre elas, fios dourados de luz conectavam suas almas, criando um pequeno santuário de presença divina. A atmosfera ao redor delas era cheia de paz e significado. Agora veja o que normalmente acontece hoje, ele continuou. A cena mudou. Agora, duas pessoas estavam enviando mensagens de texto, cada uma sozinha em seu próprio espaço. A conexão entre elas era fraca, artificial. Não havia aquele brilho, não havia o mesmo impacto espiritual. Foi então que Jesus me mostrou algo que me fez entender a urgência dessa revelação. Ele mostrou como as novas gerações estavam sendo moldadas pela tecnologia de um jeito que tornava cada vez mais difícil para elas experimentarem conexões espirituais profundas. Elas estão aprendendo a preferir o raso ao profundo, ele explicou. Vi como interações digitais rápidas e superficiais estavam treinando as pessoas a evitar o processo mais lento e transformador do crescimento espiritual verdadeiro. Mas então, Jesus me mostrou esperança. A tecnologia em si é neutra, ele disse. Ela pode ser usada para construir ou para destruir, para conectar ou para isolar. Ele me mostrou exemplos positivos de como as ferramentas digitais poderiam servir ao crescimento espiritual. Aplicativos de oração ajudando as pessoas a manterem uma rotina de fé, comunidades online, apoiando umas às outras no caminho da espiritualidade. Bíblias digitais tornando a palavra mais acessível a todos. O segredo está na consciência e na intenção, Jesus disse. Então, vi uma pessoa começando o dia com uma oração antes de pegar o celular. Durante o dia, ela usava a tecnologia de maneira equilibrada, sem se perder nela. E à noite, antes de dormir, voltava à oração e ao silêncio. Foi nesse momento que Jesus me revelou o centro da minha missão: ajudar as pessoas a reconstruírem sua capacidade de se conectar verdadeiramente em um mundo cada vez mais digital. Elas precisam reaprender a ficar em silêncio, ele disse, lembrando-me do Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então, ele me mostrou maneiras práticas para que as pessoas resgatassem o hábito da presença sagrada e do silêncio profundo. A visão mudou mais uma vez. Vi práticas específicas que poderiam ajudar as pessoas a manterem sua saúde espiritual na era digital. Pequenas mudanças de hábito, momentos de pausa e reflexão. O simples ato de desligar as distrações para ouvir a voz de Deus. Foi nesse instante que entendi. Não se trata de rejeitar a tecnologia, mas de usá-la com sabedoria, sem permitir que ela nos afaste daquilo que realmente importa. Jesus me mostrou algo essencial para este tempo. Meus filhos precisam de momentos de silêncio e afastamento das distrações digitais, assim como eu me retirei para o deserto para orar. Ele disse. Vi o que ele chamava de jejum digital, períodos regulares em que as pessoas desligavam seus dispositivos para se reconectarem com Deus. Vi famílias reunidas para refeições sem celulares, praticando a verdadeira presença uns com os outros. Vi igrejas criando espaços sagrados, onde as pessoas deixavam seus celulares do lado de fora para que pudessem se concentrar totalmente na adoração. Então,
Jesus me mostrou algo profundo sobre o papel da tecnologia na conexão com Deus. Quando usada da maneira certa, ele explicou, a tecnologia pode ser como João Batista, preparar o caminho, mas depois dar espaço para que a verdadeira conexão aconteça. Ele me mostrou como ferramentas digitais podem ajudar as pessoas a encontrar comunidades reais, relacionamentos autênticos e experiências espirituais verdadeiras. Mas em seguida, ele me revelou algo que fez meu coração compreender a importância dessa mensagem. Você vai voltar, Jesus me disse, e precisa compartilhar o que viu. Alguns ouvirão, outros não, mas você deve falar a verdade com amor. Ele me mostrou como meu testemunho poderia alcançar pessoas que lutavam contra o vício digital, ajudando-as a reencontrar sua conexão com Deus e com os outros. Antes de me enviar de volta, Jesus me deu uma última visão para que eu compreendesse completamente o impacto da tecnologia na vida espiritual da humanidade. Jesus me mostrou algo surpreendente. As pessoas têm mais formas de se conectar do que nunca, ele disse, mas nunca foram tão solitárias espiritualmente. Lembrei-me das palavras de Paulo, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Elas estão sempre se comunicando. Jesus continuou, mas raramente se conectam de verdade, de alma para alma. Foi então que ele me revelou algo poderoso sobre a atenção humana. Onde está o nosso tesouro? A atenção é uma forma de oração, Jesus disse. Ele me mostrou como cada vez que alguém foca sua atenção em algo, está de certa forma oferecendo um tipo de adoração. As palavras de Mateus 6,21 ganharam um novo significado para mim. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Compreendi, então, o perigo de permitir que nossa atenção seja tomada por distrações sem propósito. A verdadeira conexão com Deus exige presença, silêncio e intenção. Foi nesse momento que entendi minha missão: ajudar as pessoas a se libertarem do excesso digital e a redescobrirem a beleza da presença de Deus. Jesus me mostrou algo preocupante sobre a forma como muitas pessoas interagem com a tecnologia. Olhe o que acontece quando elas fazem o que chamam de doom scrolling, ele disse. Vi pessoas deslizando a tela do celular sem parar, consumindo notícias negativas e conteúdos vazios. A cada rolagem, uma pequena sombra cobria sua luz espiritual, tornando mais difícil para elas enxergarem a esperança e a presença de Deus. Elas acham que estão se mantendo informadas, Jesus continuou, mas na verdade, estão se afundando em um ciclo de desânimo e medo. Então, ele me revelou algo que me fez compreender por que tantas pessoas se tornavam reféns do mundo digital. Observe o que acontece com a alma durante o uso das redes sociais. Vi como cada nova rolagem criava um momento de expectativa, a esperança de encontrar algo interessante, receber validação ou descobrir algo novo. Essa sensação ativava a mesma parte da alma que foi criada para buscar a Deus, mas, em vez de plenitude, deixava as pessoas presas em um ciclo de insatisfação. Então, Jesus me mostrou algo diferente. Agora veja o que acontece durante uma oração verdadeira. Vi como a oração fortalecia a alma, aprofundava sua capacidade de amar e criava uma conexão genuína com Deus. A diferença era clara. Enquanto as interações digitais geravam um desejo constante por mais, a experiência espiritual trazia um preenchimento duradouro. Foi então que Jesus me revelou algo essencial sobre nossa relação com o tempo. Meus filhos estão perdendo a capacidade de esperar, ele disse. Vi como a busca por gratificação imediata estava enfraquecendo a paciência espiritual das pessoas. Elas se esqueceram de que eu, muitas vezes, ajo em estações e no silêncio, não em respostas instantâneas e ruído constante. Então, ele me mostrou como essa impaciência afetava a vida de oração. Muitos me tratam como um mecanismo de busca divino, Jesus disse. Esperam respostas imediatas, sem compreender que a fé é construída no tempo, na busca e na confiança. Por fim, Jesus me mostrou duas possibilidades para o futuro da humanidade. No primeiro caminho, vi pessoas cada vez mais conectadas aos seus dispositivos, se afastando da própria essência espiritual e perdendo a capacidade de sentir a presença de Deus. No segundo, vi uma transformação. A tecnologia ainda existia, mas era usada com equilíbrio, sem substituir as conexões reais e a busca sincera pela verdade. A escolha ainda está nas mãos deles, Jesus disse. Foi nesse momento que compreendi a urgência dessa mensagem.
Jesus me mostrou que a tecnologia, quando usada corretamente, pode ser uma ferramenta útil, desde que a conexão com Deus e com as pessoas seja mantida como prioridade. A escolha entre esses caminhos, ele disse, não será feita por grandes declarações, mas por pequenas decisões diárias. Vi como cada ato simples poderia moldar o futuro espiritual da humanidade. Uma oração antes de olhar para o celular. Uma conversa verdadeira em vez de uma troca de mensagens vazias. Um momento de silêncio escolhido, em vez do barulho constante. Cada decisão importava. Antes de me enviar de volta, Jesus me deu uma última e crucial compreensão sobre a relação entre tecnologia e espiritualidade. A era digital não é um erro, ele explicou. É um teste, não do meu amor, que nunca muda, mas da capacidade da humanidade de lembrar e escolher o que realmente importa. Então, ele me mostrou algo profundo. Cada notificação é um convite para escolher entre uma conexão superficial e uma comunhão profunda. Quando meu tempo com Jesus estava chegando ao fim, ele me deu uma orientação clara. Compartilhe essas verdades com amor. Não condene a tecnologia, mas ajude as pessoas a despertarem para o que realmente está acontecendo. Ensine meus filhos que podem usar as ferramentas digitais sem serem dominados por elas. E então, ele me mostrou uma visão de esperança. Vi pessoas usando a tecnologia com consciência espiritual, mantendo sua conexão com Deus enquanto espalhavam amor e esperança através do mundo digital. Vi grupos de oração online que levavam as pessoas a encontros reais, redes sociais sendo usadas para organizar atos de serviço e plataformas digitais, facilitando conexões autênticas, sem substituir o contato humano e a presença divina. De repente, fui puxada de volta ao meu corpo. Acordei no hospital, rodeada por médicos que mais tarde me disseram que minha recuperação era medicamente impossível. O choque elétrico que deveria ter sido fatal causou danos mínimos, mas eu sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas na minha recuperação, estava na mensagem que eu havia recebido para compartilhar. Durante minha recuperação no hospital, comecei a escrever tudo o que Jesus havia me mostrado. Os médicos ficaram surpresos por eu não ter nenhuma sequela cerebral, mesmo depois de tanto tempo sem sinais vitais. Mas eu sabia que cada momento daquela experiência havia sido planejado por um propósito maior. Se você está ouvindo esse testemunho, acredite, não é por acaso. Talvez este seja um momento para você refletir sobre sua própria relação com a tecnologia e sua conexão espiritual. Lembre-se, cada instante é uma oportunidade para escolher. Escolha olhar além da tela, buscar conexões reais, silenciar o ruído do mundo e ouvir a voz de Deus. A mensagem que recebi não é apenas um alerta sobre os perigos da tecnologia. É, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Esperança de que podemos usar essas ferramentas incríveis com sabedoria, sem perder de vista o que realmente importa. Esperança de que ainda há um caminho de volta para conexões humanas verdadeiras e uma comunhão genuína com Deus. Esperança de que podemos construir um futuro onde a tecnologia sirva ao nosso bem maior, em vez de nos afastar do nosso propósito espiritual. Mas, antes de você ir, quero reforçar algo que aprendi nessa experiência. No fim das contas, não se trata apenas de tecnologia. Trata-se do amor. O amor de Jesus por nós é infinito, inabalável e nunca muda. Nenhuma distração digital pode apagar esse amor. A única questão é: estamos dispostos a silenciar nossos aparelhos por tempo suficiente para senti-lo?